Quem são os homens que moldaram os princípios estoicos? O que eles viveram, escreveram e ensinaram que ainda ecoa séculos depois. Neste vídeo, vamos conhecer os grandes mestres do estoicismo e entender por que suas palavras continuam sendo faróis para quem busca força interior, clareza emocional e sabedoria prática. A filosofia estoica nascida em Atenas não era apenas um exercício intelectual. Ela era um manual de vida, uma bússola moral para navegar as tempestades do mundo. E foi através das vidas e obras de seus principais expoentes que ela se tornou a poderosa ferramenta de autotransformação que conhecemos hoje. Vamos mergulhar nas histórias desses homens, entendendo como suas experiências pessoais moldaram a forma como viam o mundo e como suas lições se tornaram atemporais. Primeiro, Epicteto, o escravo que se tornou mestre. Epicteto nasceu escravo, mas se libertou por meio da filosofia. Ele ensinava que a verdadeira liberdade está dentro de nós, que nada externo pode nos ferir se não permitirmos. Seu foco era simples e poderoso. Se concentre no que você pode controlar. O resto é ruído. É por isso que ele ainda é um dos maiores símbolos de resiliência da história. A sua vida é a prova viva do poder da dignidade inabalável. Imagine viver em um mundo onde você não é dono do seu corpo, mas ser o mestre da sua mente. Ele nos ensinou que, não importa as correntes que nos prendem, a nossa razão é sempre livre. Epicteto nos lembra que não precisamos de circunstâncias perfeitas para encontrar a paz. Podemos estar em qualquer lugar, em qualquer situação, e ainda assim viver com dignidade, clareza e coragem. Sua vida prova que até mesmo alguém privado de tudo pode ser dono de si mesmo. Ele não se importava com teorias complexas. O que importava era a aplicação prática da filosofia no dia a dia. Seus ensinamentos são diretos, focados em como podemos nos portar diante da dor, da injustiça e da incerteza. Para ele, a filosofia não era algo para ser debatido, mas para ser vivido. Segundo, Sêneca, o conselheiro dos imperadores. Sêneca era um homem de ação e de pensamento. Viveu no centro do poder romano, cercado de riqueza e tensão política. Mas foi justamente nesse ambiente que ele reforçou a importância da virtude, da razão e da moderação. Ele acreditava que viver bem era mais importante do que viver muito, e que cada dia deveria ser aproveitado com presença e intenção. A dualidade da vida de Sêneca é fascinante. Ele era um homem poderoso e influente, com acesso a tudo que o mundo material podia oferecer. No entanto, ele constantemente se exercitava na autodisciplina e na moderação. Isso mostra que a busca pela virtude é um trabalho interno, independente de suas circunstâncias externas. Sêneca nos convida a refletir sobre a brevidade da vida, a usar bem o tempo, a cultivar amizades sinceras e a não adiar o essencial. Ele mostra que sabedoria não é isolamento, mas lucidez dentro do caos. Mesmo em meio ao luxo e ao perigo, ele defendia a simplicidade e a retidão. Ele nos desafia a nos prepararmos para a morte a cada dia, não de forma mórbida, mas como um lembrete para vivermos com urgência. A cada amanhecer, ele nos pede para encarar o dia como se fosse o último, garantindo que o que realmente importa seja o centro de nossa atenção. Sua visão de que o tempo é nosso bem mais precioso ainda ressoa fortemente hoje. Terceiro, Marco Aurélio, o imperador filósofo. Marco Aurélio tinha o mundo aos seus pés, mas seu maior campo de batalha era interno. Em seus escritos, ele conversava consigo mesmo, tentando manter-se firme, justo e centrado. Ele nos mostra que até o homem mais poderoso precisa cuidar do próprio espírito, que ninguém está acima do dever, da reflexão e da humildade. Como imperador, ele enfrentou guerras, pragas e traições. Sua responsabilidade era imensa, e é justamente nesse contexto de pressão que a sua filosofia se torna tão relevante.
Suas anotações, as famosas meditações, não foram feitas para o público, mas para fortalecer sua própria mente e caráter. Suas meditações são como um espelho para qualquer homem. Elas revelam o peso da responsabilidade, a importância da disciplina e o valor de agir com propósito. Marco Aurélio não escrevia para impressionar, escrevia para lembrar a si mesmo e a nós que viver bem é um trabalho diário. Ele nos ensinou que a felicidade não se encontra na aprovação dos outros, mas na virtude e na razão. Ele nos lembra de que somos parte de um todo maior, o universo, e que nossa função é cumprir nosso papel com excelência e serenidade. O que ele nos deixou é um exemplo eterno de como um líder pode também ser um estudante dedicado da vida. Outros nomes que marcaram o estoicismo. Outros nomes também merecem destaque. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, foi um dos primeiros a defender que a filosofia deveria ser prática e acessível a todos. Ele acreditava que homens e mulheres podiam e deviam cultivar a virtude e a razão. Musônio enfatizava que a ação correta começa com o pensamento correto. Para ele, a verdadeira sabedoria não estava nos discursos, mas nas atitudes diárias. Seus ensinamentos influenciaram diretamente a forma como Epicteto enxergava a vida. Ele era conhecido por desafiar os preconceitos de sua época, argumentando que a virtude não tinha gênero. Sua ousadia em defender que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de se tornarem filósofas mostra que o estoicismo já continha em si sementes de igualdade e inclusão, muito antes de se tornarem pautas atuais. Outro nome importante é Hierocles, que falava sobre os círculos concêntricos da responsabilidade humana. Ele ensinava que devemos começar cuidando de nós mesmos, depois da família, dos amigos, da comunidade e, por fim, da humanidade inteira. Hierocles nos lembra que o estoicismo não é apenas introspecção, é também empatia e responsabilidade social. Sua visão nos convida a expandir nosso senso de dever para além do nosso próprio umbigo. Essa ideia é um poderoso antídoto contra o egoísmo. Ela nos ensina que o nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para poder cuidar dos outros, mas o processo não para por aí. Nossa responsabilidade se expande, assim como os círculos de uma pedra jogada na água. O estoicismo no mundo moderno. Além dos homens históricos, muitos pensadores modernos também beberam na fonte do estoicismo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, ecoou Epicteto ao afirmar que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside nossa liberdade. O estoicismo também influenciou líderes como Nelson Mandela, que encontrou força interior durante seus anos de prisão. Ou seja, a filosofia dos antigos ainda pulsa nas veias dos homens que resistem com dignidade às adversidades do presente. A visão estoica de aceitação do que não podemos mudar e foco no que podemos controlar é uma ferramenta de sobrevivência psicológica inestimável. Ela dá poder ao indivíduo, lembrando-o de que, não importa o quão sombria seja a situação, a sua resposta interna é sempre uma escolha. Essa filosofia se tornou uma base para a terapia cognitiva comportamental, um dos métodos mais eficazes para lidar com ansiedade e depressão. A ideia de identificar pensamentos irracionais e substituí-los por pensamentos mais lógicos e úteis é, no fundo, a mesma que Epicteto e Marco Aurélio praticavam todos os dias. Conclusão: os grandes mestres estoicos vieram de lugares diferentes, da escravidão, da elite política, do trono imperial, mas todos encontraram na filosofia a mesma força: a de viver com retidão, sabedoria e liberdade interior. Eles não eram perfeitos, mas se esforçavam todos os dias para agir com consciência. E é isso que nos ensinam, que a verdadeira grandeza não está no cargo, no dinheiro ou na fama.
está em como você reage às adversidades, em como você trata os outros e em como você vive com integridade. O estoicismo é um chamado para olhar para dentro, assumir a responsabilidade e viver com intenção. Seja você um jovem em dúvida, um homem enfrentando desafios ou alguém buscando clareza em tempos difíceis, os ensinamentos de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio são ferramentas valiosas. Use-as, estude-as, pratique-as, porque o caminho do homem sábio começa dentro dele. Comenta aqui embaixo: eu sigo os mestres estoicos, e envia esse vídeo para alguém que precisa dessa luz. Até o próximo vídeo, Herdeiro da Sabedoria.